Amém? Josué, capítulo 1, verso 1 diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Até aí. Espírito Santo de Deus, eu rogo a Ti agora que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha ministrar nas nossas vidas a Tua palavra, e como diz Isaías, Pai, ela não volte vazia, mas ela cumpra o que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Josué possivelmente estava abatido, né? Aliás, certamente estava abatido nesse momento da sua história, porque ele, pela perda de Moisés, ele havia perdido então o seu líder. Por conta dessa perda, além do abatimento, nós vamos ver no decorrer da meditação de hoje, que ele estava possivelmente desorientado. Ele estava apreensivo. E ele estava amedrontado. São sentimentos que muitas vezes nos cercam, são sentimentos que vêm contra a nossa vida, para que haja o quê? A destruição, para que haja perda, para que haja desesperança, para que haja angústia, para que haja medo, terror, pânico. Por quê? Porque nós andamos, mas não andamos apenas com as nossas pernas, nós andamos com a nossa mente, nós andamos com o nosso coração, nós andamos com o nosso entendimento. E como alguém pode seguir adiante mediante esse abatimento, essa desorientação, essa apreensão, esse amedrontamento? Igreja, vamos lá. Qual era a situação de Josué? Vamos recapitular. O líder, entenda um pouquinho, se coloca um pouquinho no lugar desse homem. O líder, Moisés, morreu. E junto com ele, toda uma geração, porque eles já estavam há 40 anos caminhando no deserto. Ou seja, havia ele e o seu amigo Caleb, parceiro dele, que tinha mais de 60 anos, ou seja, tinha aproximadamente 80 anos. Porque quando eles foram espiar a terra, a palavra de Deus nos diz que eles tinham 40 anos, Josué e Caleb a mesma idade. E eles espiaram a terra, voltaram com o relatório para Moisés e disseram, está lá em Números, dá para a gente avançar, dá para a gente ir. Porém o povo, os outros 10 espias que estavam com eles, se amedrontaram. E por conta desse amedrontamento, esses 40 dias que eles ficaram viajando pela terra, transformou-se em 40 anos de juízo. Para que essa geração quem tinha mais de 20 anos, iria morrer nos próximos 40 anos, caminhando no deserto. Ou seja, nós temos aqui uma situação social assim. Nós temos Josué e temos Caleb, com 80 anos. O resto das pessoas tinham no máximo 60 anos. Porque era quem tinha 20 anos, está entendendo a conta? Quem tinha 20 anos nos dias que eles receberam a notícia. Quando Deus diz que quem tiver mais de 20 anos vai morrer no deserto. O que isso leva? Leva que ele tinha um grupo de pessoas que se dividia em 2 subgrupos. Uma multidão que se dividia em duas partes. A primeira parte eram os que tinham mais de 40, entre 40 e 60 anos. Esses haviam nascido no Egito. Eram nascidos escravos. Quem tinha menos de 40 anos havia nascido nômade no deserto. Olha o perfil do time que Josué tinha com ele.
Dois homens experientes, sacudidos, que tinham visto o mar vermelho abrir, que tinham visto a glória de Deus, que acreditavam num Deus do impossível, que estavam agarrados na promessa, experientes. Mas eles tinham 3 milhões de pessoas, das quais se compunham em 2 grupos, alguns que tinham nascido escravo, mente de escravo, visão de escravo, entendimento de escravo, e os outros eram nômades, ou seja, eles não eram fixos, eles não tinham firmeza, eles não tinham raiz, eles apenas sabiam caminhar. E agora, ele, o mais velho, o mais próximo de Moisés, o mais experiente, porque ele ficou 40 anos na porta da tenda, enquanto Moisés falava com Deus. Ele era o mais experiente, portanto, o único capacitado. O que diferencia Josué de Caleb não é a questão da fé, porque nós não podemos medir a fé de alguém. O que divide Josué, o que diferencia Josué de Caleb, é que Josué ficou na porta da tenda. Josué grudou, no seu líder, em Moisés. Ele pagou o preço de ficar na porta da tenda. Ele pagou o preço de aprender. Ele pagou o preço de caminhar, de andar do lado, de estar debaixo da sombra de Moisés. Por que pagou o preço, pastor? Porque nos dias que Moisés tinha angústia, ele estava junto. Nos dias que Moisés passava as adversidades geradas pelas pessoas, ele estava junto. Ele ajudou Moisés, tio dele. Ele ajudou o seu tio a cuidar do povo. Isso o tornou, então, como o único herdeiro natural. Entendamos isso. No Velho Testamento há a lei da primogenitura. Nas monarquias, inclusive é instituída por Deus, há a lei da primogenitura. Porém, nesse caso aqui, não há lei da primogenitura. Por quê? Porque além de ser um governo totalmente teocrático, ou seja, voltado para Deus como centro dele, nessa nação, nós vemos o quê? Um moço que grudou, não tem outro nome, ele colou no seu líder. E ao colar no seu líder, ao ficar ao lado dele, ele automaticamente se fez sucessor. O que eu aprendo com isso? O Josué era mais próximo de Moisés do que Gerson e seus irmãos, os filhos de Moisés. Isso é algo tremendo. Agora vamos se colocar no lugar de Josué um pouquinho. O único com condições, não tinha outro. Cercado de pessoas inexperientes, o time dele era formado de escravo e nômade. Diante de uma promessa secular, Deus, 500 anos antes, chamou Abraão, e no capítulo 12 de Gênesis, disse assim: de você eu vou fazer uma grande nação. Pronto, está lá a nação. Vocês vão possuir essa terra. Pronto, ele está na beira do Jordão, do outro lado tem a terra. E chegou a hora. Ele percebe que tudo aponta para esse momento, porém, ao mesmo tempo, ele está num momento caótico pessoal. Mal assessorado, humanamente falando, doído pela perda do tio, pai espiritual, melhor amigo, a responsabilidade sobre as costas, e além disso, era Moisés que falava com Deus, não era Josué. Era Moisés que tinha experiências pessoais com Deus, não era Josué. Deus falava com o povo através de Moisés. Deus nunca tinha falado diretamente com Josué. Ou seja, ele não tinha a bagagem de experiência, de chamado. Isso é muito sério. Então, qualquer sentimento ruim que esse moço tivesse, era a coisa mais natural na vida desse homem. Resumo, vontade de sumir, evaporar, ou como diz os antigos, tomar um chá de chapéu velho, é o que esse homem estava sentindo. Ele queria sumir. Porque além do sofrimento e da perda, há um sentimento de desorientação. O que fazer? Como fazer? Vamos entender isso. Mas eu quero dizer para você que talvez, em algum momento da sua vida, você talvez já tenha se sentido assim.
O que eu faço? Como faço? Onde faço? Quando faço? Há pessoas dependendo de mim. Pastor, mas eu nunca fui diretor de uma empresa. E quem disse que é só diretor de empresa, ou presidente, ou gerente? Um pai desempregado, quando chega em casa à tarde, olha para os seus filhos, se sente como Josué. Uma mulher sozinha criando seu filho, se sente como Josué. É a coisa mais natural do mundo, em dado momento, alguém estar se sentindo assim. Hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, ligar a televisão, é possível sentir-se como Josué. A desorientação, a inexperiência diante de um quadro como esse que se forma. Entendamos isso. Porque esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos descobrindo uma outra faceta do brasileiro. Porque todo brasileiro é médico e técnico de futebol. Quando chega na Copa do Mundo, todo mundo tem a melhor seleção. Quando chega numa conversa, seja onde for, eu estou com uma dor aqui, toma tal coisa. Faz chá disso. Ou seja, o brasileiro, ele tem a saída para tudo. E agora? Quando as conversas existem, né, nas videochamadas, nas reportagens, todo mundo tem uma posição definida de como resolver o problema. Parou para prestar atenção? Todo mundo fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo tem a solução, menos o presidente da república, o governador e o prefeito. Só eles não têm. A população tem. Já parou para perceber? Irmãos, existe uma frase que é muito verdadeira. E que cabe para você e para mim, nos dois sentidos. Falar de mim é fácil, quero ver ser eu. É muito fácil. Quando nós estamos de fora, a gente fala, mas o Josué tinha solução. Queria ver você ser o Josué naquela noite, naquela tarde, sentado naquela sombra. É muito fácil nós dizermos, faz tal coisa. Tá, vai fazer. Por isso que eu não acredito em crítica. Não existe crítica construtiva. O que existe é alguém botando reparo. E o que nós temos que prestar atenção, e toma cuidado nesses dias, viu? Porque existem 3 tipos de pessoas no mundo. Não tem muito, não. É isso aí só. Que é o quê? Existem as pessoas que fazem acontecer. Quem faz acontecer é aquele que está olhando à sua volta, está descobrindo que existe uma área de oportunidade, que ele possa subsistir, que ele possa avançar, que ele possa criar. É aquele que faz, né? Como o caso da Gi, que estava tocando bateria aqui, que está na direção da câmara. A Gi descobriu que pode ser quituteira, ou seja, ela pode fazer quitutes. Coisas salgadas. Existe aquela que já sabia fazer bolo e está fazendo bolo. Então existem as pessoas que fazem acontecer. Existem aquelas que veem acontecer. O problema é esse, as que fazem não são maioria. Existem as que veem acontecer. Como assim as que vêm acontecer? As que vêm acontecer têm mais ou menos a seguinte característica. Vamos seguir no raciocínio aqui da Gisele. A Gisele está fazendo cuscuz. Então eu vou de frango. Então eu vou fazer cuscuz de sardinha, porque eu vou ganhar dinheiro. Ela fica esperando alguém fazer alguma coisa para ela copiar. Porque ela não consegue. Ela não tem aquela criatividade, é a natureza dela. Eu costumo dizer que quando eu mudei para cá, tinha 3 ou 4 cabeleireiros. Teve uma época que deu uma chuva de cabeleireiro encharqueada, que misericórdia. Se tropeçava num salão, caía na porta do outro. De tanta cabeleireira que tinha. Uns anos atrás era manicure. Faltava unha para tanta manicure na cidade. Vocês vão ver agora com esse tempo aqui. Bolo, pão, nossa. Vai sobrar boleira, vai sobrar padeiro, vai sobrar quituteira. Por quê? Porque alguém começa a fazer, todo mundo acha que é fácil. Todo mundo acha. E não é. Tudo tem a sua mecânica, tudo tem o seu
o seu sistema, tudo tem os seus segredos. Então você precisa procurar. Pastor, então eu não sirvo? Não, você serve, desde que você olhe para você e diga assim: tem alguma coisa que eu posso fazer, o que eu sei fazer bem. Você sabe fazer bem o quê? Macarrão? Vai fazer macarrão. Você sabe fazer bem o quê? Bolo? Fazer bolo. Mas não é porque o outro está fazendo bolo, porque você faz bem. E existe um outro grupo dos que veem acontecer, que são aqueles que veem as pessoas prosperar, e aí começa a botar, como diz o nordestino, você fala, botar reparo. Você viu fulano? Está ganhando dinheiro. Você viu fulano? Fácil, né? Está ganhando dinheiro. Irmão, você já parou para pensar que quem trabalha por conta, todo dia às 8 horas da manhã, o salário dele é 0? É muito fácil, às vezes, as pessoas ficarem olhando nesse momento de crise, diaconisa, né? E ficar olhando e achar, é fácil. Não, irmão. Eu me lembro quando eu era representante comercial, que eu era comissionado, tinha mês que eu pegava a esposa e as crianças e levava para jantar. Tinha mês que eu chegava para elas e falava, de preferência, esse mês não jante. Porque é assim, ó, a situação. Mas existem as pessoas que ficam olhando, vendo acontecer. É complicado isso. E existem aquelas que esperam acontecer. As que esperam acontecer fazem o quê? Elas se sentam e ficam esperando o governo fazer, o governo dar, a empresa tal tem que dar, o empresário tem que dar. E é interessante aproveitar, porque agora, de repente, essa live pode andar mundo afora, e coisas que as pessoas escutam eu falar aqui, também tem outras pessoas que vão ouvir agora. Irmãos, tem gente que fica perto de rico porque acha que rico vai meter a mão no bolso, pegar 50 reais e dar na mão dele. Não vai não, filho. Sabe por que ele é rico? Porque ele não faz isso. Porque aquele que tem dinheiro sabe quanto custa administrar o dinheiro. Então nós temos que entender que há um Deus que tem coisas reservadas para nós e não os homens. Que nós não precisamos depender, nós temos que depender do governo. Em que sentido? Que haja uma boa escola, que haja uma boa educação, que haja um bom posto médico. Mas eu não posso depender do governo para colocar comida na minha mesa. Por quê? Porque eu tenho um Deus. E se você não tem, eu convido a buscá-lo. Há um Deus que está provendo para o seu povo milagrosamente. Milagrosamente. Então existem pessoas que ficam vendo acontecer. Entenda bem uma coisa, enquanto a gente olha para os outros, ver acontecer na vida dos outros, nós não temos tempo de olhar para nós. E Deus está pronto para nos abençoar, está pronto para nos dar, está pronto para falar. Mas em vez de a gente olhar para a direção do que Deus quer fazer na nossa vida, as pessoas às vezes ficam olhando na direção do que está acontecendo à sua volta. E não é por aí. Não é por aí. Entendamos isso. Agora pare e pensa. Será que você não está se sentindo dessa forma? Na sua própria vida? Com relação à sua família? O que nós vamos fazer? Como nós vamos cuidar? Ou seja, agora está um momento de desespero, por quê? Porque os pais não sabem o que fazer com os filhos. E os filhos também não sabem o que fazer com os pais. Por quê? Porque era um tal de entrar um, sai o outro, entra um, sai o outro, agora não está todo mundo saindo toda hora, aliás, está mais entrando. E ficando dentro de casa. As pessoas não estão sabendo fazer no seu trabalho, como fazer. Então eu gostaria que você respire e se prepare. Por quê? Porque está na hora de viver o novo de Deus na sua vida. É sobre isso que eu quero falar para você essa noite. O que Deus fez com Josué? Deus falou com ele de forma abrangente. Deus falou para ele o que ele iria fazer, o que ele iria viver. Do versículo 3 ao versículo 9, que eu não li, mas que eu vou estar rapidamente passando, porque o meu foco hoje é só o versículo 2. Mas vamos lá. No versículo 3 ele fala para Josué, no capítulo 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O que ele fez? Ele o empoderou. Ele empoderou Josué dizendo o quê? Eu vou conduzir você a muitos lugares. E por onde você vai estar, eu vou lhe dar a vitória. Ele dimensionou o tamanho do projeto que ele tinha para Josué. No versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Presta atenção, há um Deus, o qual está disposto a te abençoar, e que se você estiver disposto a servi-lo, Ele está pronto a fazer promessas na sua vida, e essas promessas, preste atenção, essas promessas, Ele vai primeiro dar de uma maneira abrangente, e depois Ele vai trabalhando. Como eu já disse, eu tenho 34 anos que eu sirvo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entreguei a minha vida a Ele, eu tinha 19 anos. Logo depois, nos primeiros meses, eu fui batizado no Espírito Santo, recebi os dons do Espírito, depois eu desci as águas do batismo, mas nesse período, nos primeiros meses, Ele, certa feita, Ele sentou comigo, Ele usou pessoas para falar comigo, Ele me deu promessas a serem cumpridas. E elas já se cumpriram? Não. Algumas ainda não. Muitas delas já. Uma delas é essa que eu estou fazendo aqui. De que eu iria pregar, de que eu iria ter cuidados na obra do Senhor, que eu iria me devotar a fazer o que eu estou fazendo. Mas tem coisas na minha vida que Ele ainda não o fez. Mas Ele foi abrangente. E entenda bem uma coisa, Deus, Ele dá uma pincelada na história que é para você saber que o projeto é grande. Se Ele contar tudo, você cai das pernas e não sai do lugar. Então Ele dá uma ideia para você, para que você possa seguir. Depois que Ele dá essa ideia, Ele faz o quê? Ele dá garantias, como Ele deu a Josué, de que você vai ser vitorioso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você está andando com um Deus que não te deixa, nem te desampara. É você que se afasta, é você que muda de ideia, é você que flutua na sua mente, é você que deixa o seu coração ser seduzido e levado, porque Deus, nele, eu gosto desse texto, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele é firme. Tanto é que ele reafirma o empoderamento de Josué, dizendo no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. De novo, ele mostra para Josué quem é Josué. Em seguida, ele o adverte quanto à postura que ele deveria ter. Tão somente, ser forte. Versículo 7. Muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Presta atenção. Nós somos sazonais. Como é isso? Assim, ó. A coisa aperta e você busca Deus. A coisa melhora, você já não busca tanto Deus. A coisa aperta, você faz voto, faz campanha, faz jejum. A coisa dá uma folgada, você dá aquela tranquilizada. Então, a gente acaba achando que igreja é igual ao supermercado. Você está com fome, vai no mercado comprar as coisas. A gente acha que igreja é igual farmácia. Você está com dor, você vai lá e compra um remédio para dor de cabeça. É andar com Deus, é caminhar com Ele. É estar lado a lado com Ele e dizer para Ele, eu vou te seguir. Eu vou andar segundo a tua palavra. Ou seja, Ele o orienta, inclusive, nessa postura. É na palavra, Josué. Outra coisa, eu quero te orientar, Josué, quanto a como você tem que se portar. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar a teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, é na palavra.
é nela aqui, ó. Você não pode sair dela. Eu já disse isso muitas vezes. É o manual do fabricante. Você compra alguma coisa, de um pequeno celular a um carro, vem o manual junto. Deus fez você e mandou o manual. Quer saber como é que você funciona? Procura aqui. Tem tudo aqui. É aí que você vai achar. E aí ele conscientiza, ele encerra a conversa conscientizando Josué. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Ou seja, ele encerra a conversa dizendo, vai para cima, vai em frente, eu vou com você, nós estamos nesse negócio juntos e você vai ser abençoado. O que se segue? Depois dessa experiência que Josué tem, ele toma uma posição. E mudou a vida do Josué daquela tarde para frente. O Josué foi um moço até o dia daquela tarde, depois da morte de Moisés. Depois daquela tarde que Deus vem, senta, conversa com ele, dá essa instrução, ele mudou. Ele é uma nova pessoa. Entenda bem uma coisa, mudança de vida é o que resulta de ter uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, você muda de vida. Seus valores mudam, suas ideias mudam, suas prioridades mudam, tudo muda. Pelo resto da sua vida, ele viveu pautado nesse capítulo 1. Toda a sua história. Diante do povo, ele fez o quê? Ele agregou o povo com ele. Ele encorajou o povo a avançar. Ele empoderou o povo, ou seja, deu consciência de que eles poderiam fazer. E ele chefiou o povo. Deus o preparou para esse momento, o amadureceu de uma maneira que ele foi fazer e foi viver o que Moisés não conseguiu viver. O que eu aprendo com isso? Que se eu não me apartar do que Deus tem para mim, da minha vontade, seja a vontade dele, ele vai me capacitar, me preparar, me empoderar, ele vai me orientar, ele vai me conduzir, ele vai me chefiar para que eu viva tudo aquilo que ele tem para mim e até mais do que eu posso imaginar. Tudo na vida de Josué foi por causa do capítulo 1. E todo o capítulo 1 foi possível por causa de uma chamada de Deus para conversar. Toda a sua vida vitoriosa só foi por causa disso. Porque ele ouviu, porque ele creu e porque ele atendeu. Ao quê? Aquela chamada que Deus fez para conversar com ele. Talvez eu quero fazer uma pergunta para você agora. Talvez você esteja se sentindo, no tempo que se chama hoje, talvez você pudesse fazer assim com a mão, se eu pudesse ver. Talvez você está se sentindo um pouco amedrontado. Está se sentindo um pouco desgastado. Porque vamos combinar, gente. Eu já cansei de brincar de Covid. Eu quero ir embora para minha casa. Já enjoei. Esse negócio, eu já enjoei. Eu queria saber se alguém conhece, por favor, manda no Face da igreja, uma máscara que não embace o óculos para dirigir. Entenda bem isso. Como você faz sinalizar as pessoas para no supermercado, já foi no mercado esses dias? Esse povo que não entende o que está acontecendo e vai para o supermercado e leva todos os meninos junto. E aquelas crianças vêm por baixo batendo na gente, derrubando a gente. E você não pode ficar encostando nos outros, que é o que o pessoal está falando. A gente está cansado. Os vovôs e as vovós já estão ficando tudo louco. Tudo louco. Por quê? Eles querem sair. Já tem velho tentando pular muro, irmãos. Porque eles querem sair, os filhos não deixam. Está todo mundo sentindo o quê? Desgastado. Abatido. Mas eu quero dizer algo importante para você. Essa noite, o milagre está lhe esperando. Creia que hoje
Deus está te chamando para uma conversa entre você e Ele. Creia que hoje, o capítulo 1, do versículo 1 e 2, da história da sua nova vida, está sendo chamado para ser escrito. Ou seja, uma nova vida, uma nova fase, daqui para frente, pode estar começando, e ela depende de você. Então a primeira coisa que nós temos que fazer foi entender o que Deus fez com Josué, e Ele quer fazer com a gente. A primeira coisa que Deus fez foi, que eu e você temos que fazer, e que Deus falou para Josué: encara a realidade, Josué. Agora é hora de conversa séria. E o começo de uma mudança é encarar a realidade. Por isso a conversa começa com Deus da seguinte maneira: Deus convencendo Josué da situação. Moisés, meu servo, é morto. O que eu tenho que aprender? O que passou, passou. O hoje é novo, mudou. E daqui para frente vai ser diferente. E não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Ou seja, eu tenho que assumir a minha situação hoje. Eu tenho que assumir como eu cheguei até aqui. Eu estou indo além da questão da pandemia. Como eu cheguei até a minha idade, nesse dia de hoje, 15 de julho de 2020. Não sei quantos anos você tem. Como eu cheguei até aqui, eu estou disposto a continuar, eu estou disposto a seguir. Presta atenção, você que tem menos de 30 anos, que está me ouvindo, que está sendo vítima de um processo da mente mingau, estão querendo fazer da sua mente mingau, ou seja, sem consistência, sem estrutura, para que você seja uma massa de manobra com a maior facilidade. Porque os nossos jovens, com todo o amor e respeito pelas suas vidas, eu lhes digo, estão tirando de vocês a capacidade de pensar. Existe um falso engodo, dizendo, não, ele tem que enxergar o mundo, ninguém enxerga sem pensar. E as pessoas não estão sendo levadas a pensar. Estão trabalhando para que você sinta as suas emoções. As suas emoções vêm na frente. E emoção, ela é enganosa. Enganoso é o coração do homem. O próprio salmista já disse isso. As pessoas estão vivendo hoje como se não houvesse amanhã. E vai haver amanhã. As pessoas não estão ponderando. As pessoas não estão lendo. As pessoas não estão pensando. As pessoas estão apenas ouvindo e repetindo o que ouvem, sem pensar, sem avaliar. Cuidado. Principalmente os mais jovens. Por quê? Porque nós não estamos formando mais professores, mestres, pensadores, orientadores. O que será desse país depois que essa geração de líderes, pensadores se forem? Então presta atenção, você que é jovem, pensar. Pensar não dói. Cansa, mas não dói. Entenda isso. Saiba, conheça, procure aprender. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque antigamente uma criança, com um pedacinho de pau, ela passava a tarde. Porque aquele pedaço de pau virava espada, virava caminhão, virava cavalo. E ela era mocinho do faroeste, ele era o general romano, ele era alguém que criava a sua vida. Hoje as crianças sentam na frente da televisão e ficam assim, ó. Eu me lembro de eu garoto, pedindo para minha mãe, por favor, liga a televisão. E minha mãe falava, não, só às 4:30 da tarde, quando começar o programa infantil. Agora está passando a sessão da tarde, não é para você. Vai para o quintal brincar. Alguma mãe em sã consciência faz isso hoje? Não. O que as mães fazem? Senta aí que eu vou ligar a televisão. Muito do que nós estamos sofrendo na sociedade hoje. Muito. É porque
Eu e outros mais velhos, fomos criados pelo pai, pela mãe, alguns pela avó, mas muitos dos mais jovens foram criados por quem? Sandy Júnior. Não tenho nada contra eles não, são gente boa. Infelizmente, como diz o Cláudio Duarte, muito bem dito, nós somos a última geração que fomos felizes. Ele afirma, eu quero perguntar. Quem aqui já brincou de stop na pandemia? Já brincou? Já sentou na sua casa com a família para brincar de stop? Não sabe o que é stop? Hã? É você escreve lá a marca de carro, cidade, cor, com a letra A, e todo mundo escrever junto. Esse dia estava sentado na sala lá, pastora, eu, Gabriela, Juninho, brincando de stop. Ganhei. Vocês estão entendendo? Nós temos que encarar a realidade. Vamos encarar. Há um começo de mudança e para isso nós temos que encarar. Houve a morte de Moisés. O que significa isso? Tem projetos que não vai voltar. Tem coisa na sua vida que não vai voltar. Passou. Por favor. Tem coisa na sua vida que passou. E não vai voltar. Então assuma essa nova posição. O problema é que às vezes as pessoas ficam achando que perdeu, que não consegue achar saída, que não tem força para continuar. Quem disse que é você que vai fazer a mudança? Deus falou que ia fazer, não que era Josué que ia fazer. Comece assumindo que as coisas podem se mudar, mas creia no que diz Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está falando que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Então, calma, como eu disse há pouco, respira e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a parte dele. Você fica ali na Bíblia, na sua oração e atento para os passos que ele vai deixar você dar na hora certa, porque tem a hora certa das coisas acontecerem na sua vida. Tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Eu me lembro um tempo atrás aí, o Maninho e a Valquíria saíram e deixaram as meninas em casa. Meu Deus do céu, aquelas duas meninas na frente da televisão alta, e sobe no sofá, e grita, e corre para cá. Amo elas. Mas o que eu aprendi? Eu não tenho mais paciência para ter filho pequeno. Passou. O que o senhor quer então? Não estou com pressa, mas você vou. Por que vou? Vô é bom, não é, Celina? Celina está aqui hoje, diaconisa. Por quê? Que ser vó é bom? Porque na hora que chora, você manda para o pai. De noite, quem vai virar a noite acordado? É o pai. O que eu tenho que entender? Que com 16 anos também não está na hora de ser pai. Nem mãe. O problema é esse. Então eu tenho que fazer o quê? Respira. Sossega, garoto. Sossega, garota. Deixa Deus preparar as coisas na hora certa. Deixa Deus preparar as coisas no momento certo da tua vida. Porque a hora que vier, o que vem de Deus é acréscimo. É acréscimo. É soma. Dispõe-te. Passa esse Jordão. Presta atenção. A única coisa que Deus manda Josué fazer. Deus fala para ele o quê? Atravessa o Jordão de barco? Não. Como é que ele arruma barco para 3 milhões de pessoas que tinham naquele grupo? Como é que ele ia atravessar um rio, que segundo o capítulo 3, versículo 15, diz que estava na época da cega, ou seja, na época da cheia. Ele estava transbordando pelos barrancos. Estava igual o rio Piracicaba, mês de janeiro. Transbordando. E ele com 3 milhões de pessoas, mais barraca, animal, utensílio, e você pensa que é só aquele parente ou aquele vizinho seu, tem aqueles que têm a facilidade de montuar coisas. Já viu gente que tem facilidade de montuar coisas? Tem gente que guarda tudo.
Você pensa que naquela época não tinha também? Tinha. Enquanto um vinha com uma barraquinha, que cabia ele, as crianças, a mulher, o outro vinha com 4, 5 carrinhos, cheios de entulho, e esse povo tinha que passar. Como que isso ia se dar? Como que eu vou resolver minha vida? Como que eu vou resolver essa solução? Como que eu vou estar em dezembro? Como que eu vou viver o ano que vem? Como que eu vou me formar? Como que eu vou casar? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou reverter esse quadro? Como que eu vou fazer? Ah, meu Deus! Calma. Eu só estou falando para você uma coisa. Eu estou com você. Você só vai se dispor. E o como? O como é com Deus. A gente quer fazer a parte de Deus e não quer fazer a nossa. E qual é a nossa? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A nossa parte é clamar. Mas clamar é ruim, não, demora, cansa. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Me alegrar em Deus, tá? Mas quando? Sempre. Hoje em dia não tem muito mais isso, né? Mudou um pouco, né? Os jovens estão mais diferentes. Mas eu me lembro quando eu me converti que eu queria uma namorada. E eu fui procurar uma pessoa mais velha na igreja. Ele falou assim, Deus tem a solução para você. Salmo 34, versículo 7. Irmãos, quando eu fui eu achei que naquele texto ia estar o endereço com o nome da moça. Sabe o que estava escrito lá? Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quase que eu falei para ela aquilo que o Batoré falava. Para, ô. Por quê? Porque a gente quer. A gente quer as coisas quando? Hoje, agora, de preferência, ontem, antes do almoço. E é isso em todas as áreas. Todas as áreas. Como isso vai se dar? Como atravessar um Jordão cheio com 3 milhões de pessoas? Como resolver o problema? Deus falou para ele só uma coisa. Dispõe-te. Disposição implica em quê? Em tudo. Em você não fazer nada, mas em resultar tudo na sua vida. Disposição implica em mudar de posição. Eu saio de uma posição de autoproteção. Não, Deus, não mexe com isso. É melhor não, Deus. Eu saio de uma posição de reclusão. Eu rejeito, eu não quero isso. Eu saio de uma visão fechada. Para de achar que Deus só vai da esquerda para a direita. Deus é Deus. Para Deus não tem esquerda nem direita. A gente acha que Deus só vai agir segundo nossa capacidade de entendimento, de visão e de conhecimento. Mas a gente se esquece do que diz Isaías 55. Quanto mais altos são os céus em relação à terra, mais altos são os meus caminhos em relação aos vossos caminhos. E a minha vontade em relação à sua vontade. Se expor. Disposição é se encher de vontade. É acordar de manhã com vontade de agarrar o dia e vencer. É olhar para a situação e dizer, vai dar sim. É crer que tem que haver mudança. Enfim, é se expor e se colocar pronto. Você está disposto a esse desafio que o Senhor está te dando hoje? A dizer para Deus, eu estou pronto para enfrentar essa situação. Eu estou pronto para enfrentar a situação no meu emprego, eu estou pronto para enfrentar a situação nos meus estudos, eu estou pronto para enfrentar a situação na minha família, eu estou pronto para enfrentar essa situação, porque Deus vai comigo. Aliás, Ele vai na minha frente. Porque foi o que aconteceu no Jordão. E em toda a jornada, em toda a campanha de Josué na conquista da terra. Enfim, disposição incondicional para vencer. Com Deus ou é vencer ou é vencer. Tem dia que não é fácil, tem dia que dói, tem dia que cansa. Mas é vencer ou vencer. Não há opção. Nós estamos vivendo um momento em que tudo parece ter saído do lugar. Não parece? Tudo saiu do lugar? Mas tem coisa que não. Muitas não saíram do lugar. Entre elas, Deus não saiu do trono.
Ele está no seu santo lugar. E de lá, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele cuida de tudo e de todos. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Ele cuida de tudo e está pronto para nos capacitar para atravessar esse momento. Que momento? Esse Jordão. Você concorda que se a gente olhar grosso modo, nós temos um Jordão para atravessar? É muito grande, é muito largo, é muito veloz. Porque quando, no dia 18 de março, nós fizemos o último culto aberto aqui, eu falei, nós vamos passar um tempo. Todo mundo achava que era 20 dias, irmão. Depois a gente cria que era na Páscoa. Depois a gente cria que era no Dia das Mães. E agora a gente já percebeu que não vai ser até o Dia dos Pais, segundo os homens. Porque a Deus pertence o sim e o amém. Entenda bem isso. Um dia de manhã o Egito levantou e as rãs estavam tudo mortas. No outro dia os gafanhotos estavam tudo mortos. No outro dia os piolhos estavam tudo mortos. Eu não duvido que a gente pode chegar num dia, levantar e falar, não tem mais. Ué, está sumindo, está sumindo, está sumindo. Tá. Por quê? Nada escapa ao domínio e soberania de Deus. Então foi Deus que mandou? Não, Deus permitiu. Por que Ele permitiu? Você tem que descobrir. Você acha que a turma pode fazer e desfazer do que quer da ecologia, do planeta, do semelhante, das coisas, e nada vai acontecer? Ou você acha que é só encharqueada que a turma tem mania de falar, não dá nada, essa ideia dá pouca coisa. Está aí, ó. Detesto essa frase. Não teve um que sentou no meu gabinete e falou, pastor, não dá nada, pastor, nada é pouca coisa. Que não perdeu a sua caminhada com Deus. Então vamos lá. Depois desse momento, desse Jordão, o Senhor terá um outro momento para as nossas vidas. Já parou para pensar? Como será o depois? Ah, vai ser uma maravilha, vai ser maravilhoso, as pessoas vão ficar melhor, irmãos, as pessoas mudam quando cansam de sofrer. É, verdade. As pessoas mudam quando cansam de sofrer, e tem gente que não vai cansar de sofrer. Mas e eu? E você? O que eu tenho que esperar depois disso? É simples, meu irmão. O que vem depois do Jordão? Depois do Jordão vem Jericó. E depois do Jericó vem Ai. E depois de Ai vem outros lugares. Por quê? Porque Deus quer me dar muitas vitórias. Não é só essa, são muitas outras. Ou seja, novas batalhas, novas experiências, porém novas vitórias. Creia que o Senhor está lhe prometendo essa noite. Tenha disposição, atravessa esse momento, porque o resto é comigo, é com Ele, é Ele que está cuidando, Ele que está preparando, Ele está te protegendo, Ele está te abençoando. Então, é momento de você fazer o quê? Trazer ao seu coração o que Deus tem para você. Lembrar-se de sonhos e de planos. Meu irmão, tem gente parando de viver, parando de sonhar, parando de planejar. Não! Ai, pastor, eu ia trocar o carro. Quem disse que você não vai trocar? Ai, pastor, eu ia comprar uma casa. Quem disse que você não vai comprar? Ai, pastor, eu queria fazer faculdade. Quem disse que você não vai fazer? Ai, pastor, eu queria um emprego melhor. Quem disse que você não vai ter? Ai, pastor, eu queria casar. Quem disse que você não vai casar? Vai! Vai casar. Ou seja, lembra dos seus sonhos, lembra de seus planos, porque quais eram os sonhos de Josué? Canaã. Até que um dia chega, filho. É hoje. Ajeita a tropa, porque vocês vão atravessar o Jordão. Crer que o Senhor está zelando para que ele se realize em cada um dos seus sonhos. Deus vai fazer. Então eu quero dizer para você que nessa noite, você que está se sentindo sem chão, você que está se sentindo abatido, há um Deus que essa noite está pronto para lhe restaurar, para te reanimar e para te dar uma vitória
surpreendente. Em nome de Jesus. Creia. Creia. Ele não precisa do seu braço. Ele não precisa da sua perna. Ele não precisa da sua cabeça. Ele só precisa de você inteirinho, com disposição. O resto é com Ele. O resto, Deus faz. Quando Deus quer uma coisa, Ele faz. Só para a gente encerrar. Estou me lembrando de um testemunho. No ano de 1986, teve um congresso pentecostal no Morumbi, 3 dias. Na América Latina inteira. 3 pastores da Argentina, Deus disse para eles, vocês vão. Peguem o dinheiro das passagens, que é o que eles tinham, e para comer. Ficar onde? Para comer 2 dias. Tinha que ficar 5. Mas eles vieram. Imagina 3 argentinos que arranhavam o português. Desce na estação de Tietê, em São Paulo. Quando eles descem, para um homem na frente deles e falou para eles, vocês são pastores? Eles disseram, sim. Deus mandou aqui, porque disse que haveriam 3 homens que viriam de outro país. E Ele me mandou nesse ponto. Porque vocês vão para minha casa, para participar do congresso que vocês vieram. Deus faz isso só em 86? Não. Deus faz sempre. Deus prepara todas as coisas. Deus prepara tudo. Olha para a sua história e veja quando você olhou e disse, está perdido, não tem saída. E teve. Quando você olhou e falou, agora não tem mais. E teve. Agora não vai mais. E foi. E passou. E superou. E viveu. E conseguiu. Creia, há um Deus que está cuidando de você. Assim como Ele está nos céus e faz a terra como estrada dos seus pés, Ele também está sentado do seu lado nessa live, dizendo para você, vamos, dispõe-te, vamos para cima, nós vamos conseguir. Não é à toa. De vez em quando eu lembro, eu falei para ele esses dias, mas coisa, não, pastor Toninho. Eu me lembro dele no carro, indo para São Paulo, dizendo, qual será a palavra profética do ano que vem? Vamos estar orando. Ele falou, mas Deus está colocando no meu coração um ano de superação. Vamos levar para o estado inteiro, ano de superação. 2020, ano de superação. Aí, ó, quer superação melhor que essa? Quer superação maior que essa? Ele apenas precisou que a gente se dispusesse em crer que nós vamos superar. E nós vamos superar. E um monte de gente vai superar com a gente. Por quê? Porque tem gente chegando. E nós estamos falando, vamos que vamos, porque nós vamos superar. Você vai superar. E logo, logo, nós vamos estar tudo junto aqui. Amém? Em nome de Jesus. Você pode ficar com essa palavra? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, temos 2 chaves. Uma é o número do CNPJ e a outra é um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto! Transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10:
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.